Olá pessoal, tudo bom? Esse é mais um episódio do Descobrindo Charlotte Mason. A gente hoje tem a honra de ter conosco a Min, que está aqui para conversar conosco sobre a disciplina do hábito. Hoje o nosso episódio vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou estar falando tanto, eu vou estar servindo muito mais como um tradutor-intérprete. Hoje a pergunta é com a Mari, com a Janice, eu não tenho nada a ver com o que elas vão perguntar. Quem vai responder é a mim. Então vocês me perdoem se vocês não gostarem de alguma coisa que eu falar, mas não sou eu que estou falando. O papo é com elas, qualquer coisa vocês brigam com elas depois. Eu não tenho nada com isso. Tá bom, gente? A gente vai começar. A mim é uma pessoa fantástica, ela já tem trabalhado com o método da Miss Mason faz tempo. A Mari vai falar um pouquinho disso mais. Então, Mari, fala pra gente um pouquinho sobre quem é a Min, deixa a gente conhecer ela um pouco mais. Claro, a Min é uma querida amiga, ela é minha mentora. Eu tive a oportunidade de conhecer ela lá em 2017. E a Min também lidera o grupo de estudos dos volumes da Charlotte Mason aqui que eu participo desde 2017. A Min é uma mãe que ama o seu Rei Jesus e acorda diariamente antecipando com alegria o que ele vai fazer enquanto ela educa seus 4 filhos e mais 2 meninas filhas de uma amiga. Ela gosta de compartilhar a filosofia e os métodos de Charlotte Mason com todas as famílias, incluindo aquelas além do âmbito da educação domiciliar e com todas as escolas dominicais para crianças. Há mais de uma década, convencida do princípio de que educação é uma vida, de acordo com a filosofia de Charlotte Mason, este paradigma tem informado o trabalho da Min com estudantes universitários e crianças. Se você estivesse tomando chá com ela lhe diria que Deus não desperdiça nada, pois poderia testemunhar como sua variada formação em enfermagem, direito e a fundação de uma organização não governamental na Coreia ajudou a prepará-la para o seu papel mais maravilhosamente estimulante até agora, uma mãe Charlotte Mason homeschooler. A Min é casada há mais de 20 anos com seu melhor amigo, o pastor Young, e juntos eles servem uma bela e etnicamente diversificada igreja em New Jersey, aqui nos Estados Unidos. Além do seu trabalho como diretora de escola dominical para crianças e de ser mãe educadora, você também encontrará a Min compartilhando seu amor com outras mães no Life Giving Membership, no podcast Charlotte Mason for All e no seu website, onde ela compartilha seus lindos trabalhos artísticos. Espero que vocês possam aproveitar e se deleitar. E a partir de agora, eu sou só o tradutor-intérprete, deixa as moças conversarem. Eu só vou fazer o meio de campo para que vocês possam entender esse bate-papo também. Min, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Min, thanks for being with us here today. It's my pleasure. Nós estamos muito felizes. Nós estamos muito felizes e honrados de ter você nessa gravação. We're very happy and honored for having you in this recording session. E a gente quer saber um pouquinho mais de você hoje, nesse primeiro momento. Como você conheceu o método da Charlotte? Como as ideias vivas da Charlotte vieram até a sua casa e transformaram o seu lar? So we want to know a little bit more about you. So can you tell us a little bit about you, a little bit about how you discovered Miss Mason and how the living ideas that she brought into your life, how you're using that? Okay, first of all, I want to say the only Portuguese word I know. Obrigada. Ela disse que quer falar a única palavra em português que ela conhece e ela falou obrigado. Ask me more now. Não me pergunte mais nada agora. Oh, thank you so much for having me. I was very happy to receive this invitation. I love my Brazilian sisters. My brother-in-law is Brazilian,
And so I know a bit about Brazilian food. Maybe not the language, but the food. um, Então, eu gostaria de agradecer a vocês por ter nos convidado. E, embora eu não saiba muita coisa sobre a língua portuguesa, eu conheço um pouco sobre o Brasil, porque o meu cunhado... Is it your brother-in-law, you said? yes. O meu cunhado é brasileiro, então eu conheço um pouco sobre a comida brasileira, não necessariamente sobre a língua em si. Please continue, Ming. So, and then Mariana is a very, very dear friend of mine. So Brazilians have a very dear place in my heart. A Mariana é uma grande amiga minha, então os brasileiros têm um lugar muito, muito querido no meu coração. So going back to your question, Janice, I first met Charlotte Mason when my eldest was still a toddler. Então, voltando à sua pergunta, Janice, eu conheci o trabalho da Miss Mason quando o meu filho mais velho ainda era criancinha. We were living overseas and it was hard to get anything in English, but Estava morando fora e era muito difícil conseguir qualquer coisa em inglês. But I came across her name over the internet. E eu descobri o nome dela através da internet. And the title of the book that told me about her was For the Children's Sake, which I managed to be able to get shipped over from the US. E o livro que eu descobri se chama Pela Causa das Crianças. E eu consegui fazer com que esse livro chegasse. And so I ended up just buying everything else that I could get my hands on. Anything that talked about her and her philosophy and her methods, I bought them all and I just devoured them. Então, naquele tempo, não tinha nada que fosse publicado especificamente com as palavras da Miss Mason, a não ser uns livrinhos rosas, que eram muito difíceis da gente conseguir. E então o que acontecia era que eu comprava e devorava tudo quanto era outro tipo de material que pudesse incluir o que a Miss Mason falava. Wow. Yes. Then it wasn't until, so that was like around 2010 or so. And then it wasn't until we returned to the United States in 2016, I managed to find one by one through eBay and, you know, all those used online bookstores, the little pink volumes. E isso tudo aconteceu por volta de 2010 e não foi até 2016, quando finalmente eu voltei para os Estados Unidos, que eu consegui começar a poder comprar o material que ela mesma tinha escrito, e era esses volumezinhos rosas, e eu tive que ficar procurando um por um através de eBay, na internet, para ter acesso a tudo. And so it's such a wonderful time to be learning Charlotte Mason right now. It is a land flowing with milk and honey right now. Começar a aprender a Charlotte Mason agora é uma terra que mana leite e mel, porque a gente consegue ter acesso ao material. Like this one. A gente acaba tendo podcasts como esse. I'm sorry, I couldn't hear the last sentence. Oh, I was saying back then there were no podcasts on Charlotte Mason. Antigamente não havia nenhum podcast falando sobre a Charlotte Mason. Mm-hmm. And so that's when my journey began. And when I discovered her original writings, I would read them. I would stay up all night just reading each one as I found them. E então, quando eu finalmente tive acesso a esse material com as escrituras originais da Miss Mason, eu acabava ficando a noite inteira lendo, porque... So I am so excited about your work, where you are continuing to translate her works, and this podcast as you're continuing to bring now the parent review articles. That's wonderful. E eu estou muito empolgada de ver esse trabalho de vocês, de saber que vocês estão trabalhando com a tradução desse material e também estão fazendo um podcast com o material da Parents Review. So now, fast forward to now, I am
homeschooling 6 children, 4 of my own and 2 of my friends' children. Então, a gente vai avançar de 2016 direto para hoje, trabalhando com homeschooling de 6 crianças, 4 são meus e 2 são de amigos. Uau, é uma casa cheia. It's a full house, huh? Yes. Yeah. Ai, então, nós estamos lendo aqui no podcast o artigo A Filosofia Educacional de Charlotte Mason, de J.D. Rose, que foi escrito em 1966, e digerindo as ideias apresentadas nesse artigo. So we're reading in our podcast an article called The Educational Philosophy of Charlotte Mason. It was written by J.D. Rose in 1966. Então, uma das citações que ele faz nesse artigo é And one of the quotes in this article is sobre a disciplina do hábito, about the discipline of habit, dizendo: se deixarmos de facilitar a vida estabelecendo hábitos de pensar e agir corretamente, os hábitos de pensar e agir incorretamente se estabelecerão por conta própria. O hábito é como fogo, um mau mestre, mas um servo indispensável. and the quote is, if we fail to ease life by laying down habits of right thinking and right acting, habits of wrong thinking and wrong acting fix themselves in their own accord. Habit is like a fire, a bad master, but an indispensable servant. Então, Min, tu pode falar um pouquinho sobre o que isso significa e como podemos garantir que nós estamos ensinando os nossos filhos sobre esse servo indispensável e por que treiná-los em bons hábitos para a vida é 1/3 da educação deles? So, Min, can you talk about what this means and how we can ensure that we teach our children about this indispensable servant? And also why training them in good habits for life is 1/3 of their education? I would love to. Eu adoraria. I think Mariana knows that this is very much one of the topics that I love to help mothers in because it is very practical. And as much as I love to talk about all of the abstract and the philosophy, my question has always been, but how do I implement it tomorrow or even today with my children? What do I say? What do I do? Então, eu adoraria falar sobre isso, e a Mari sabe que esse é um dos tópicos que eu mais gosto de falar, porque ele é um tópico que é muito, muito prático. E por mais que eu goste de falar também sobre o lado filosófico, é aqui que eu consigo imaginar e responder e conversar com as mães sobre exatamente o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, como a gente vai fazer isso funcionar. Can I get an amen from the mothers? Amen. Vocês podem me dar um amém, mães? Amen. That is why I loved Charlotte Mason, because I read so many Christian parenting books and I agreed with all of their wonderful, lofty ideas and visions for the home and the family, but they weren't telling me the method. How do I get that? How do I create that environment in my own home? Então, isso é uma das coisas pelas quais eu amo a Miss Mason, porque você começa a ler sobre educação familiar cristã e você vai ter todas essas coisas de métodos fantásticos, cheios de ideias, com muitas implementações, que você depois precisa descobrir como fazer isso. I think it's important to note that Charlotte Mason does not say anything arbitrarily. Eu acho que é importante a gente perceber que a Charlotte Mason não fala nada de forma arbitrária. And so we need to recognize that she first said education is an atmosphere.
Então a gente precisa reconhecer que ela falou primeiro que a educação é uma atmosfera. before she said education is a discipline of habit. Antes dela falar que a educação é uma disciplina de hábitos. Because we have to begin with what kind of atmosphere I want in my home. Porque a gente precisa começar com qual é a atmosfera que eu quero na minha casa. Once we have that prayerful vision, Uma vez que a gente tenha essa visão em oração, then we will be able to clearly list the habits that will lead us to that vision. então a gente pode estabelecer uma lista de hábitos que vai nos levar a essa visão. So, for example, I would say that the most important ingredient to the atmosphere is you. Então eu quero te dizer que o ingrediente mais importante para a atmosfera é você. So we have to begin with you, mommies and daddies. Precisa começar com vocês, mamães e pais. And once we have that understanding and vision, we could make a list of what kinds of habits you need to work on and your child needs to work on. Então, a partir disso, a gente pode começar a estabelecer uma lista de quais são os hábitos em que vocês, como pais, precisam trabalhar e, então, a lista dos hábitos em que seus filhos precisam trabalhar também. And then from the habits, she mentions life, which are living ideas. E aí, a partir dos hábitos, ela menciona a vida, que são as ideias vivas. Because once you know which habits you want to have to create the atmosphere that's in your vision, you will pick out those living ideas that will stimulate those habits. E então, a partir do momento que você sabe quais são os hábitos que você quer colocar e criar na sua atmosfera, você vai procurar essas ideias vivas que estabeleçam e fortaleçam esses hábitos. So that's why we go from atmosphere, habits, living ideas. I hope you could see the logical sequence. E é por isso, então, que a gente parte da atmosfera para os hábitos, para as ideias vivas. E eu espero que tenha ficado claro para vocês essa sequência lógica. So as we begin with the most important atmospheric ingredient, which is you, Então, como a gente começa com o mais importante dos elementos da atmosfera, que é você, I encourage you not only to focus on what habits your children need to work on, but also make a list for yourself. então eu quero te encorajar a pensar não só na lista de hábitos que as suas crianças precisam, mas principalmente nos hábitos que você precisa desenvolver em você mesmo. Now, we know that in the Charlotte Mason method of short lessons and having a variety in the feast, Então, a gente sabe que no método da Charlotte Mason, no qual você tem as lições curtas e esse banquete de ideias, and the way that the subjects are aligned so that the child is using different parts of the brain, e a maneira como os conteúdos estão alinhados de forma que a criança possa usar diferentes áreas do cérebro, these all play in building good habits. todas essas coisas têm um papel em gerar esses bons hábitos. Such as the habit of attention, the habit of best effort, O hábito da atenção e o hábito do melhor esforço. but I think, before we go into how all these mechanisms work out in our school lessons, E eu acho que antes da gente entrar em como todos esses mecanismos vão ser colocados nas nossas aulas propriamente ditas, it would be beneficial for us to talk about the importance. seria benéfico para a gente falar sobre a importância. Yeah. I think, we hear a lot about the strong-willed child.
E a gente escuta falar muito sobre a criança com muito poder de vontade, But you will find that Miss Mason considers the child that we would say is strong-willed, she would say is weak-willed. e você vai ver que a criança que nós hoje em dia dizemos que tem força de vontade, ela diria que essa criança tem uma força de vontade fraca. Because her understanding and definition of the will is quite a paradigm shift for us. Porque a definição que ela dá de vontade, ela é uma mudança de paradigma para a gente. So she would say, and you could read this in volume 4 once it is finished being translated. Então, ela diria, e você vai poder ler isso no volume 4, assim que a gente tiver traduzido, That the will is like the president, que a vontade é como o presidente, right underneath the soul where King Jesus dwells. logo abaixo da alma aonde o Rei Jesus habita. And I think what I'll do is give Mariana permission to translate my Kingdom of Man Soul diagram for you. E eu acho que eu vou dar, então, a permissão para Mariana traduzir o meu diagrama de reino a kingdom. Kingdom. Reino da alma humana. Ok. Kingdom of Man Soul. É. Yes. Ah, vai ser ótimo ter esse material em português. It's going to be great to have this material in Portuguese. Sim, e eu estava falando com a Mari sobre isso na semana passada, né, I Mari? was talking Seria to ótimo. Mari about this last week. Oh, you did. Thank you. It's a visual that Miss Mason provides in volume 4 about our inner world. É um visual que a Miss Mason nos oferece sobre o nosso mundo interno. So I just sort of put it into a diagram because I like diagrams. Eu coloquei em um diagrama, porque eu gosto de diagramas. And so you will find that the will, being the president, has the most important job. E você vai ver que a vontade, sendo o presidente, tem o trabalho mais importante. The main job of the will is to discern which ideas it will allow into the kingdom of man soul. Então, o trabalho principal da vontade é discernir quais são as ideias que ela vai permitir que entrem nesse reino da alma humana. Because once the will allows a certain idea inside, it's really hard to let go of it. Porque assim que a vontade permite que uma ideia entre, é muito difícil fazer com que essa ideia seja removida dali. And the will, being in charge of that, has a lot of control over the emotions, the heart, the mind, the reason. E a vontade, estando nessa posição, tem muito controle sobre o coração, sobre a mente e sobre a razão. Now, who likes to have a weak president? E quem é que gosta de ter assim um presidente fraco? None of us. None of us. Ninguém. We want to have a strong president who is very good at discerning. Nós queremos ter um presidente forte, que seja muito bom em discernir. And so this is what is probably our primary, or one of the primary duties of us parents for our children. E esse deve ser um dos trabalhos principais a ser desenvolvidos para os nossos filhos na nossa função paterna e materna. It is to strengthen their will. É fortalecer a vontade deles. This also is a key component to whether they will accept Jesus as their Lord and E esse também é um componente chave para que eles possam aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. or when the gospel is
presented, if their will is weak, they'll be tossed to and fro. E então, quando o evangelho é apresentado a eles, se a vontade deles for uma vontade fraca, eles vão ficar sendo levados ao vento daqui para colar. Because if the will is weak, the affections might take over. Porque se a vontade for fraca, então as afeições terão o controle. Or it could be their sensual desires of the flesh. Ou talvez os seus desejos sensuais da carne. I think about the parable of the sower and the different seeds. Eu penso na parábola do semeador e as diferentes sementes. Once you are accustomed to seeing the kingdom of Mansell as Charlotte Mason describes, Quando você está mais acostumado a ver o reino da alma humana conforme a visão da Charlotte Mason, you too will see the seeds in that parable in a different light. você também vai ver as sementes dessa parábola sob uma luz diferente. Yes, and you could see which of the houses, whether of the body or of the mind, has taken over the job of President Will. E você vai poder ver qual das casas, seja a do corpo ou seja a da alma, tem tomado controle, tem tomado a função da vontade como presidente. So that's where, as we were reading in the article, there are so many false masters that should remain servants. E é assim como a gente estava falando, que a gente viu no artigo, que existem tantos servos falsos. Who should be what? They should remain servants. So there are false masters who should be servants? Yes, they are false masters. Ok. Então que existem tantos mestres falsos que deveriam estar na posição de servos. Yes, such as the appetites. Como os apetites. And I think of Esau. E eu penso em Esaú. For him, his appetite, his hunger. Para ele, o seu apetite, a sua fome, became his master. Se transformou no seu mestre. And he sold his birthright for a bowl of soup. E ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. So he was weak-willed. Então ele tinha uma vontade fraca. Now, here's the irony. It is the child who has the strong will. E aqui está a ironia. É a criança que tem a vontade forte who has liberty. Que tem liberdade. So as a mom and a dad, it is our job to help them and lead them into this freedom. Então, como pais, é o nosso trabalho de fortalecer a vontade deles para liderá-los nesse lugar de liberdade. Otherwise, they remain enslaved to their chance desires. De outra forma, elas ficarão presas a esses desejos. They will be merely reactive to their circumstances or to how their body feels at the moment. Elas vão ser simplesmente reativas às circunstâncias ou à forma como o corpo dela está sentindo naquele momento. So can you see why the child who is throwing a temper tantrum is not a strong-willed child? He's a weak-willed child. Então, você consegue agora entender por que aquela criança que está fazendo birra e brigando e chorando não é uma criança com temperamento e com vontade forte, mas, na verdade, uma criança com temperamento e vontade fraca. And he needs mothers and fathers' help in strengthening his will so he doesn't succumb to that temper. E ele, então, precisa da ajuda do pai e da mãe para ajudá-lo a fortalecer a sua vontade de forma que ele não sucumba a esse temperamento. So are we convinced now the importance? Então, estamos convencidos da importância disso?
So what is the next natural logical question that we have? Então, qual é a próxima questão natural e lógica que a gente tem? How? Como? Yeah. Uhum. Don't you want to say that? Don't you want to say, Min, but how? I hear you. I agree with you. I agree with Charlotte Mason. But how do I strengthen my child's will? Chegando Eu nesse já ponto, estava- você não está se perguntando como me fala, como é que eu faço isso, como é que eu... Agora que eu sei, agora que eu concordo, como é que eu consigo fazer isso no temperamento do meu filho? What was the third thing that Charlotte Mason said is our educational instrument at our disposal? Qual é a terceira coisa, então, que a Charlotte Mason falou que é um instrumento de educação que está à nossa disposição? Vida. Life. Yes. And when she says life, she's talking about living ideas. E quando ela fala vida, ela está falando de ideias vivas. Maybe Janice or Mariana, you could explain what a living idea is. Quem sabe agora a Janice ou a Mariana possam explicar o que são as ideias vivas. Claro. A Charlotte fala dessas ideias vivas, são ideias que são apresentadas diretamente da fonte, né? Ela fala muito assim de botar mente com mente, são ideias que nos inspiram, que nos movem, ideias que até nos fazem, né, agir que trazem virtudes, que são dão início, assim, parece aquela faísca, sabe, inicial para a gente tomar uma ação. Não sei se a Janice quer adicionar. Eu gosto muito do que a Charlotte fala da ideia, porque ela traz isso de uma base filosófica, né? No volume 2, ela vai trazer todo um contexto filosófico para fundamentar a ideia do ponto de vista filosófico. Mas ela fala, eu gosto de uma frase que ela fala, né? Que uma manhã que a criança passa sem ter tido nenhuma ideia viva foi uma manhã desperdiçada. E quando ela fala dessa questão da ideia, ela fala que é algo que, é isso que você falou, Maria, é algo que te move, algo que te toma, algo que toma a criança, algo que conduz, né? E nós já demos exemplos sobre isso em alguns episódios anteriores, mas agora a gente quer ouvir mais da Min. Então, nos próximos episódios, nós vamos falar só sobre ideias vivas. Se você quiser traduzir isso para mim, Eric, para ela saber. In our next episode, we're going to specifically speak about living ideas. But Yeah. now we still want to hear you more. You're not off the hook. Yeah. I mention it now because of the fact that it is the living idea that will stimulate these habits. Eu estou falando sobre as ideias vivas agora, porque são as ideias vivas que vão estimular esses hábitos. So we know that the mind feeds off of living ideas. That is its food. Então a gente sabe que a mente vai se alimentar de ideias vivas. Esse é o alimento. So if we are asking, how do I start a new habit? Então, se eu estiver perguntando como é que eu começo um hábito novo, The job of us parents is to find that living idea, which is going to derail the current habit train and move it to a new track. então o nosso trabalho como pais é achar essa ideia viva que vai tirar dos trilhos o velho hábito e gerar os trilhos para um novo hábito. And if you wonder, well, I know you're going to talk about it next time, but where can I Vamos falar sobre isso na próxima, mas find these living ideas? aonde é que eu acho essas ideias vivas? You could find it in God's creation. Você pode encontrar na criação de Deus. You could find it in podcasts like this one. Você pode encontrar em podcasts como esse aqui. And you could find it in books. E você pode encontrar em livros.
because of the living idea being a spiritual germ. Porque a ideia viva é como um germe espiritual. And it lives from mind to the child's mind. E ele viaja de uma mente para a mente da criança. And when I just want to say, when Charlotte Mason talks about a germ, she's not talking about like a virus or bacteria. Quero deixar claro que quando a Charlotte Mason fala de um germe, ela não está falando de um germe, tipo um vírus ou uma bactéria, But a seed mas como uma semente that contains all the life it needs to produce more life. que contém toda a vida que ela precisa para poder esparramar mais vida. So do your work diligently to find those sources of living ideas. Então faça o seu trabalho de forma diligente para encontrar as fontes de ideias vivas. And feed them liberally to your child. E alimente essas ideias de forma liberal para a sua criança. Don't worry about whether your child is getting every single morsel. Não se preocupe com se a tua criança está conseguindo pegar cada detalhezinho pequenininho. Because that's the job of the Holy Spirit, who is the educator. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo, que é o grande educador. My job as the parent is to be the sower. O meu trabalho como pai é ser o semeador. Did you ever see, and maybe you've seen Van Gogh's The Sower or Millet's The Sower, the paintings? Talvez Yeah. você tenha visto o semeador do Van Gogh, do Millet. And when you read the parable, don't you ever think, isn't he an experienced farmer? Why would he spread it out everywhere like that? E quando você lê a parábola, você não fica imaginando, ele não é um semeador experiente, por que ele fica jogando semente assim para tudo quanto é lado? He's just wasting the seeds. Ele está desperdiçando as sementes. But he is not the one that makes life grow. Ele não é aquele que faz com que a vida cresça. Only God can do that. Só Deus pode fazer isso. So he spreads it liberally. Então ele espalha as ideias liberalmente, ele espalha as sementes liberalmente. So we too, like the sower, let's spread the living ideas as liberally as possible for our children. Então que a gente possa ser como esse semeador e semear essas ideias de forma liberal para as nossas crianças. And then give space for the Holy Spirit to do his work. E então dar espaço para que o Espírito Santo faça o seu trabalho. So now when it comes to a specific habit, Então quando a gente trata de um hábito específico, give that living idea perhaps through a biography dê essa ideia viva, quem sabe através de uma biografia, of a hero that your child may like to emulate. de um herói que talvez a sua criança passe a gostar de emular. And don't worry if he looks like he's not paying attention. E não se importe com o fato de que talvez pareça que ela não está prestando atenção. Simply give him that living idea Simplesmente dê essa ideia viva and get out of the way of the Holy Spirit, e saia do caminho do Espírito Santo, but be faithful in daily giving him that living idea. mas seja fiel em diariamente oferecer essa ideia viva. And when you see perhaps he's rising in anger, about to have a temper tantrum, E quem sabe quando você perceber que ele está começando a se irritar, pronto para começar um festival de birra, mention that living idea casually. mencione aquela ideia viva de forma casual. Who's a hero in Brazil? Quem é um herói aqui no Brasil? Who is Eric?
Aquele livro que a Manu estava falando para os meninos, do... Yes! Karamuru era o que a Manu estava falando para os meninos, né? So her daughter Manu is reading a book about Karamuru, who can be a hero. Okay, so maybe you could bring her up and her, I wonder, in this kind of situation, would she do this or would she do that? E então você pode mencionar a partir desse herói e dizer, nessa situação, será que ela agiria assim ou será que agiria daquela outra forma? So then here you're bringing up a living idea. At the same time, you're also changing her thoughts. Então, ao mesmo tempo que você está apresentando uma ideia viva, você está mudando a linha de pensamento dela. Eu tenho uma colocação que eu queria fazer aqui. So there's something I'd like to talk to you about. Yes. Isso pode ser feito também através de livros de contos, né? So this can also be done with tale books or books of tales. Mm-hmm. O que você acha? What do you think? Does it have to be a full book about a hero, or can it be with tales like? Oh, yes. Oh, I'm sorry. Oh, okay. Losing. I'm sorry. No It's problem. okay. No problem. Yes, definitely. It doesn't have to be a whole book. It could be definitely about tales. Aesop's fables, right? They're wonderful. Is that what you were going to say, Mariana? É exemplo Então, que... não precisa ser um livro inteiro, mas pode ser pequenas fábulas, como as fábulas de Éspo. Era disso que você ia falar, Mari? Sim, tem aquela fábula que o menino, ele é um pastor, né? E ele assusta, dizendo, tá, o lobo tá vindo, o lobo tá vindo. E aí, quando realmente o lobo tá vindo, ninguém acredita nele. Essa foi uma fábula muito usada aqui em casa. One of the Por aqui fables I use a lot in my house is the fable of the boy who was a shepherd, and he would say that the wolf is coming, but when the wolf really comes, then nobody believes him. And Jenny said she used it in her house as well. Those are excellent. Essas são muito boas. Ai, Min, não tem nem o que adicionar nessa sequência, né, do hábito e como o hábito realmente precisa desse ponto de partida, que é a atmosfera do nosso lar. I can't even really add anything to this sequence that you put for us of how we can create a habit. E como a apresentação das ideias são muito importantes, né? And how presenting the ideas is very important as well. Então, para a gente concluir, para te falar mais um pouquinho, como alguém que já tem trilhado esse caminho, né, aprendendo e implementando os métodos da Charlotte Mason na tua casa, que dicas que tu daria para aquelas pessoas que estão apenas começando a descobrir o método agora, como muitas famílias no Brasil estão, e mais especificamente, aquelas que estão refletindo sobre as ideias da disciplina do hábito como parte da educação dos filhos? So, with everything you said, and we want to conclude, please give us some tips for people who are just starting with Ms. Mason's methodology and who are really meditating and thinking about the discipline of habits and how these families here in Brazil can start really making this happen. So I always go back to two things. One, always go to the source. So as much as you can, try to get a hold of Miss Mason's own words. Então eu sempre vou falar de duas coisas. A primeira é sempre vá diretamente às fontes. Então, na medida do possível, sempre vá às palavras escritas diretamente pela Miss Mason.
because, as we said earlier, it's mind to mind. So those living ideas from her living books will reach your mind. Porque, como a gente falou anteriormente, as ideias vão de uma mente para outra mente. Então, você precisa estar lendo as ideias vivas da mente dela para que elas possam vir para a sua mente. And join a community to do it together. It's easier together. E entre em uma comunidade de forma que você possa fazer isso com outras pessoas. Porque é mais fácil fazer com outras pessoas. Number 2, if we go back to ancient times, education was always in the form of apprenticeship. Então, número 2, se nós pensarmos na educação lá nos tempos antigos, ela sempre foi gerada através de um método de aprendizado, de ser aprendiz de alguém. And I believe that is still the very best way to learn. E eu acho que esse ainda é a melhor das maneiras para aprender. Even Paul said, imitate me as I imitate Christ. O próprio Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. So, as much as you can, choose a mother who is a little bit ahead of you in the Charlotte Mason homeschool journey. Então, na medida do possível, escolha uma mãe que esteja uns passinhos à frente de você no desenvolvimento da metodologia da Charlotte Mason para homeschooling. And become her apprentice. E seja uma aprendiz dela. The beauty of our modern day with all this internet technology is she could be in a different country. E uma das belezas do nosso tempo, com toda essa comunicação na internet, é que essa mãe pode estar em outro país. Whatever she is doing, whatever she is offering, take it. E seja lá o que ela está fazendo, o que ela está te oferecendo, apreenda. Take those opportunities and learn from her. Use essas oportunidades e aprenda dela. And of course, I have to say, I have Mariana in mind as I'm saying this. E é claro que eu tenho que falar isso, e eu tenho a Mariana na minha mente quando eu falo. A Min é a minha mentora, ela é a pessoa na qual eu me espelho, que tudo que ela oferece, eu agarro. So Min is my mentor, and everything she gives me, I take it. E assim eu posso oferecer para as outras mães, né, que estão começando. And then I can offer to other mothers who are starting what I learned. Yes, the beauty of the Charlotte Mason community is that when a Charlotte Mason mom is offering to share what she's learned, you know that she's sharing out of the wealth of her heart. Uma das belezas dessa metodologia é que quando uma mãe que segue essa metodologia oferece algo para outra mãe, ela está oferecendo da riqueza do seu coração. She wants to simply share the goodness of the Lord in her home that she has been receiving by grace to other families. O que ela está fazendo é oferecer da riqueza do que ela recebeu. Can you repeat that, Min? I forgot some of the words and I'm not going to make justice, so I prefer to have this cut and do it right. She is wanting to share the goodness of the Lord that she has experienced by His grace in her own home. Ela está tentando oferecer. What of the Lord? Oh my God, I'm forgetting things. I am not like that. God! She's sharing the goodness of the Lord. Goodness. Ela está oferecendo da bondade do Senhor que ela recebeu na casa dela mediante a graça. Okay? Okay, I think that was good.
Okay? Okay, girls? Ok. Min, muito, muito obrigado. Thank you very, very much, Min. You're very Foi muito edificante ouvir você hoje. It was very edifying to hear you today. E eu acredito que para cada mãe que está nos ouvindo, que está ouvindo esse episódio ao longo da sua rotina, And I believe that for every mom who's listening to this episode in her routine, e mais uma vez, muito obrigada. and thank you very much once more. Esperamos ver você por aqui outras vezes. We hope to see you here with us again sometime. I would love to. Thank Ah, you. eu adoraria. Obrigado.